O chorume da extrema-direita contra Flávio Dino. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 15 de novembro, são agora 1h da tarde e a gente tem visto aí uma série de ataques ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi eleito senador pelo Maranhão e já governou o estado do Maranhão por 2 vezes. O Estadão publicou matéria no dia 13 sobre a presença de uma esposa de um líder do Comando Vermelho no Amazonas no Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino. A mulher representa uma ONG lá daquele estado que atua sobre as condições dos presídios no Amazonas. Essa mulher também esteve no Ministério dos Direitos Humanos, que chegou a custear uma passagem aérea para ela ir a Brasília. Tá aí um outro escândalo. Ocorre que ela foi indicada pelo governo do Amazonas, cujo governador é o Wilson Lima, apoiador de Bolsonaro. A tal esposa do líder do Comando Vermelho não está condenada à prisão e tem direito à presunção de inocência, coisa que a grande imprensa, principalmente o Estadão, que começou toda essa lorota, está ignorando. É comum em órgãos públicos, e aí seja de qualquer esfera, federal, municipal, estadual, que pessoas que marquem audiências levem outras consigo. Você e eu, a gente marca uma audiência num órgão desse qualquer, numa secretaria, no ministério, o que quer que seja, e leva mais gente comigo. Então o nome dessa mulher não estava nas listas e nada, tal, da esposa, uma dona do tráfico, madame do tráfico, sei lá como é que estou chamando, a tal moça que ocasionou esse escândalo, esse chorume, na verdade, né? E ela nunca se encontrou com Flávio Dino. Não tem registro dela com Flávio Dino e ela mesma falou que nunca se encontrou com o Flávio Dino. Todo esse chorume tem uma serventia positiva, serve de lição para que a partir de agora só se permita entrar em órgãos públicos federais, e aí outros também, fico alerta, de quem estava na lista previamente marcada na audiência, até para que se possa fazer uma checagem de quem vai lá fazer a visita, quem vai ter a reunião com os titulares das pastas ou sua equipe, enfim. Isso vai causar algum reboliço, principalmente no meio político, que é comum parlamentares, quando vão visitar secretários, ministros, etc., levarem mais pessoas consigo. E aí, se você só coloca quem está na lista ali e tal, isso deve gerar algum reboliço, sim. Mas vai ser necessário para evitar outros momentos, assim, que gerem esse tipo de pseudo-escândalo, como o Estadão desencadeou nesses últimos dias aqui. Mas é isso, toda essa história, todo esse enxame todinho, é só isso que eu falei no começo do vídeo, que eu já falei depois aqui, só chorume. Não há nenhum crime cometido por Flávio Dino e o Ministério da Justiça em ter recebido a tal esposa lá do cara, Tio Patinhas, enfim, do Comando Vermelho do Amazonas. Não há nenhum crime em receber essa mulher lá. Assim como não houve em relação ao Ministério dos Direitos Humanos em custear uma passagem para que ela fosse a Brasília. Até porque ela foi indicada pelo governo do Amazonas, que também não vejo, eu particularmente não vejo crime em um governo do Amazonas ter indicado ela para ir a Brasília lá nessa questão para tratar da situação dos presídios no estado, naquele estado, no estado do Amazonas, né? Mas se fosse para cobrar checagem, caberia ao governo do Amazonas checar quem está indicando para ir a Brasília, indicando oficialmente, né, a comissão lá dos direitos humanos, enfim, presídio, a qual essa senhora aí, essa mulher é presidente, é líder, sei lá. Caberia a ela fazer isso.
O Flávio Dino, gente, é cotado para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga da Rosa Weber. E Flávio Dino tem atuado fortemente no combate ao crime organizado e aos golpistas, principalmente esses que destruíram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, seja aqueles que foram lá, os patriotas que estavam lá, seja quem os alimentou financeiramente e ideologicamente, digamos assim, quem fomentou. Mas tudo isso tem sido feito com discrição, sem alarde, não tem espetáculo. Quando tem uma operação da Polícia Federal, a televisão já não está lá no local esperando para filmar tudo, para transmitir tudo, muitas vezes ao vivo, como ocorria num período recente, em que o tal Marreco de Maringá, por exemplo, era o ministro da Justiça. Ele teve a pachorra de dizer que no tempo dele, no Ministério da Justiça, criminosos, enfim, só eram, quando chegavam lá e iam para a prisão. Acontece que no tempo dele, o criminoso estava no Ministério da Justiça, era o ministro. E mais recentemente, o Flávio Dino anunciou que a tática federal, de segurança federal, que está envolvendo militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para combater o crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo ali, as organizações criminosas de tráfico e milícias, etc., é o de atingir as finanças das milícias e dessas outras organizações criminosas. E, pelo visto, essa tática tem surtido ou está em vias de surtir efeito, haja vista o arrobo, a agonia desses caras, inclusive para ajudar a alimentar, assim, esse tipo de coisa. Inclusive, a gente vê a reação dos parlamentares biruliros, dos parlamentares bolsonaristas. Que também, Flávio Dino, sempre que foi ao Congresso Nacional, humilhou os parlamentares da extrema-direita, expondo a baixíssima capacidade cognitiva dessa horda golpista no Parlamento Nacional. Não é à toa tanto de cortes que a gente vê aí do Flávio Dino tirando onda, até aquela piada do negócio de Vingadores, não sei o que, com o Duval, que fica mentindo, dizendo que é da SWAT, todo esse tipo de coisa. Daí vem a fúria dessa horda que a gente tem no Congresso Nacional golpista contra o Flávio Dino. O Flávio Dino nos humilha o tempo todo. Assim como temos aí uma tentativa também, e é sempre bom lembrar, principalmente por parte da imprensa fica inflando isso, de pressão pela indicação do Supremo Tribunal Federal. A gente tem a vaga da Rosa Weber em aberto e o Dino tem sido cotado. Tem ele, tem o Messias da AGU, tem o Bruno do Tribunal de Contas da União, enfim, a gente tem alguns nomes aí, mas o Flávio Dino está lá entre eles. É como cotado a assumir. Essa pressão também serve ao Centrão, porque o Centrão pode pôr freio nesse chorume no Congresso Nacional, dos caras tentarem criar factoide com CPI, com audiência, com sessão, com toda essa bobageira toda. O Centrão pode botar freio nisso. E aí, quando eu falo Centrão, eu falo inclusive nas suas lideranças, na sua liderança principal, que é o Arthur Lira. Mas não esqueçamos do Davi Alcolumbre também no Senado. E o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, enfim. O Estadão, ele sempre foi chorume do financismo, que é um bolsonarismo aí de sapatênis, quase como o lavajatismo. Só que aí o financismo é um bolsonarismo com sapatênis rico, de caro, né? O lavajatismo já é um bolsonarismo de sapatênis de loja de rede, essas lojas grandes de rede, enfim, tipo. Os fascistoides estão em polvorosa com essa falsa polêmica, com essa coisa toda. Mas se algum deles tiver o mínimo de capacidade de raciocínio, sabe que isso é só o fogo de agora. Veja, Bolsonaro tem inúmeras fotos com pessoas ligadas ao crime e fora do seu gabinete, em momentos de descontração. Foi assim, por exemplo, com o André do Rep, que é acusado de lavar dinheiro do PCC. Fora o tanto de foto com o miliciano acusado de matar Marielle Franco e os pastores, por exemplo, da fraude do MEC, do livro de ouro. Quem não se lembra do livro de ouro dos pastores do MEC? O Hamilton Mourão, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul e foi vice-presidente do Bolsonaro e é general da reserva do Exército, tem foto tirada quando ele era vice-presidente da República no seu gabinete com o mega traficante Milton Constantino. Nenhum desses casos houve tanta grita da imprensa grande, principalmente do Estadão. Os demais veículos começaram também depois a reproduzir essa pantomima do Estadão,
E aí a gente tem desde do faniquito pelo acesso, já que tudo hoje é internet e é o acesso que conta, seja pela velha prática de mau jornalismo que a grande imprensa brasileira, ou imprensa grande brasileira, tem praticado nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas no Brasil. O jornalismo brasileiro tem faltado muito com o seu povo, diga-se de passagem. E aí também a gente não precisa adorar a pílula e deixar de reconhecer que teve sim um papel importante nos últimos anos por denunciar os crimes da pandemia de Bolsonaro e esse tipo de coisa. Talvez se Bolsonaro tivesse tratado melhor a imprensa brasileira, talvez os caras tivessem deixado para lá um monte das mazelas cometidas por Bolsonaro. Mas como ele resolveu bancar os cavalos do cão com a imprensa revidou para cima de Bolsonaro e expôs um monte de besteira que eles andaram fazendo aí e que inclusive vai servir para punir Bolsonaro, seu entorno. Enfim, eu tenho vários vídeos aqui no canal comentando sobre essa questão. O Flávio Dino mexeu no vespeiro do crime organizado, com a questão de atuar em cima das finanças do crime organizado e da extrema-direita no Brasil, porque os ridicularizou. E aí agora é isso que nós estamos vendo, esse ódio contra o Flávio Dino dos biruliros por conta de todo o vexame que o Flávio Dino fez essa turma passar. Não há muito o que fazer contra o Flávio Dino, não. Exceto, no máximo, conseguir uma vitória de pirro, que seria ele deixar o Ministério da Justiça. Mas vejam, isso precisa de uma conjunção astral muito forte. Precisa estar tudo alinhado para que ele saia assim. Não vai sair assim. Inclusive, no dia que eu gravei esse vídeo, o presidente Lula manifestou solidariedade ao Flávio Dino e condenou esses ataques bizarros, toda essa bobageira em cima do seu ministro. Se no limite o Flávio Dino, vamos supor, que deixe o Ministério da Justiça, é muito provável que Ricardo Capelli, o atual número 2 da pasta, assuma no lugar do Flávio Dino. O Capelli, inclusive, foi o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro. E, ao que tudo indica, dentro dos limites da realidade concreta, ele atuou muito bem como interventor da segurança pública no Distrito Federal. Se Flávio Dino sair do Ministério da Justiça por uma conjunção astral de todas as estrelas do universo, se isso ocorrer, o Dino volta para o Senado. E no Senado terá mais liberdade para se posicionar politicamente e humilhar ainda mais os golpistas. Ou mesmo assim, a sua saída do Ministério pode acabar consolidando seu nome para o Supremo Tribunal Federal. Porque ele, no Senado, ele vai estar mais próximo dos senadores, quem farão, enfim, a sabatina dos indicados da Presidência da República. Ou seja, pode acabar até fortalecendo o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, além de toda essa confusão em si. O que resta à extrema-direita, e alguns deles sabem disso mesmo, é que ele só tem o chorume para se lambuzar.